Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Horário, 8 horas da manhã, 26 minutos. Atenção, atenção, América do Sul, América Central, América Caribe. Todas as tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, do Pentágono, 123 exércitos, 123 marinhas, 123 aeronáuticas estão de prontidão já ao desfecho ou continuidade da Guerra Mundial Atômica Nuclear. O comportamento da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabelecido no território do Sul, América Central e Caribe, em reunião na Colômbia, Petro, Luiz Inácio Lula da Silva, Maduro não vai, e outros, já tem menos de 24 horas para abdicar, se entregar ou ser íntegro no procedimento a ser um parceiro na captura dos narcoterroristas militares, paramilitares de Exército, Marinha e Aeronáutica locais, ao quais são considerados narcoterroristas fortemente armados, que submetem a população da região, 17 países. Toda a população já está sabendo da libertação pelos Estados Unidos da América, pela NATO, pela OTAN, pelo Pentágono. Estamos no combate armado letal de exércitos, todos posicionados com identificação já de todos os alvos a serem abatidos. A missão é abate, força letal, morte. Se você não quer morrer, você tem que se entregar. O deslocamento de esses elementos para o Brasil está sendo monitorado e está sendo acautelado por todos os serviços de inteligência. Pedimos imediatamente para que poupem a vida de inocentes e civis aos quais vocês estão submetendo como reféns. Nós estamos já no impasse já direto de começar os trabalhos de força letal regional. Começamos pela Colômbia, começamos pela Venezuela, começamos pelo Acre, começamos por Brasília, começamos pelo Paraguai, começamos pela Bolívia, Peru, Equador, 17 países do narcoterroristas que têm bases já identificadas, ou seja, contingente de terroristas, pelotões e também tropas, todos já identificados, todos os comandos de cartéis, todos já identificados, regiões, todos monitorados por satélite. Então o combate ele é letal. Não haverá prisioneiros, não reféns. Entenda, estamos em guerra mundial. Estamos à procura dos cabeças. Putin, Xi Jinping, o da Norte-Coreia, todo e qualquer filho de uma puta que queira interceder, a protelar ou fazer bleurragia através de narrativas
de deixa disso, vamos negociar. Não tem negociação com terrorista. Terrorista é filha da puta, mentiroso, ladrão, que está matando e estuprando a população. Se você ainda não se deu por convencido, sinto muito. Se você acha que tem que chegar a um acordo para você assumir que você é um cagão filha da puta, que pretende submeter você e sua família a serem escravos ou mortos, o problema é teu, seu filho da puta. Tá entendendo? Porque agora nós estamos trocando tiro, bala, bomba, míssel. Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Nós estamos aqui para dizer para você, da mesma forma que você tem fé no Todo-Poderoso, é a mesma forma que vai fazer de você um guerreiro justo, um anjo a lutar pela sua família, pela sua religião. Você não pode sucumbir. Não entre no processo de nenhum idiota que não entende absolutamente de guerra, de nada, porque não vai haver clemência. Eles não têm clemência. Eles são assassinos, estupradores que estão para exterminar. Eles localizam os povoados, veem que eles estão desarmados e eles exterminam o povoado para assumir aquelas casas, para assumir aquele território e se camuflarem lá dentro. Então eles matam todo mundo. Eles não fazem reféns. Eles matam a população. Esse é o modus operandi. Entenda? É pior do que o cangaço, entendeu? O cangaço ia, roubava, estuprava e depois voltava depois de uns meses, 3 meses, 4 meses, para roubar as colheitas, para roubar tudo de novo. Aqui não, aqui é terrorismo, terrorismo. Eles matam as pessoas. Eles entram na cidade de Petrópolis, Teresópolis, eles vão em Búzios, eles vão em Angra dos Reis e matam todo mundo e se estabelecem lá. Entendeu? Você vai dizer, mas Angra dos Reis tem muita favela. Pois eles acabam com uma favela e eles se acoitam nas favelas que nem barata. Deu para entender? Estou sendo claro. Está entendendo o que eu estou falando ou está difícil? Nós estamos lidando com a pior raça. São terroristas treinados. Eles não vão fazer campanha política. Eles vão com patente militar, que eles vão sempre às reuniões serem orientados como eles devem proceder para deslocamento e tomar posse da população civil. Esse é o treinamento dos terroristas do PSOL, do PDT, do PT, da puta que os pariu do MST. Entenderam? Eles recebem esse treinamento. Submissão da massa do povo que eles têm que subjugar. Entendeu? Então nós estamos lidando com a pior escória que você possa imaginar de seres que arrastejam pela terra. São os terroristas. Então nós estamos no embate. E começamos já. E os piores estão reunidos na Colômbia agora de manhã, falando bleurragias, conversando e tramando e mostrando a sua capacidade técnica, que não é muita porque eles roubaram todo o dinheiro, não compraram materiais e agora estão na mão, porque a China não vai vir. A China mandou 5 ou 6 tanques de merda e sabe que não vai segurar. A Rússia também mandou algum equipamento e não vai segurar, porque nós estamos lá também no conflito contra eles. Estamos em guerra nuclear mundial. Estamos entendidos? Porque eles têm que manter a população desinformada, sem nenhuma orientação. Então, eu digo para você, televisão Globo, CNN, Band, todas as emissoras de televisão, façam cobertura de todo o procedimento de guerra na América do Sul, deslocamento e também posições
para que nós possamos mandar matérias e mostrar para vocês que vocês não podem fazer frente, tem que se render. Se não se render, a força é letal. É tiro, porrada e bomba. Não tem reféns, ou seja, não aceitamos que vocês coloquem reféns na frente para que a gente não chegue até vocês. A gente vai chegar e vai chegar matando todo mundo. Estamos em guerra atômica nuclear. Não estamos no confronto contencioso de proceder a ficar com vocês 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso que aconteceu em Gaza não vai acontecer mais. Agora é confronto letal, porque estamos em guerra mundial, nuclear. Então não tem essa de você botar a população na frente e você ficando atrás, dizendo à opinião pública, às televisões, ai, mas tem gente inocente, o caralho. Não, estamos em guerra mundial nuclear. Vocês têm as bombas atômicas, nós também temos. Então vai sobreviver quem se render. Vocês se rendem, filha da puta? Então se renda agora, entendeu? Porque já chegamos ao ápice. Tem menos de 24 horas. Hoje, 22 de agosto, horário 8 horas e 36 minutos. E tá passando o tempo e vocês já estão me enchendo o saco, seus filhas da puta. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-997420789. Torno a repetir, nós já cercamos todo o continente da América Central, do Caribe e do Sul. Estamos com todas as tropas na Tríplice Fronteira. Peru, Colômbia, Brasil. Estamos na Tríplice Fronteira. Paraguai, Uruguai, Argentina. Estamos na Tríplice Fronteira. Chile, Bolívia, Brasil. Não vamos arredar o pé de toda a situação a ser confrontada. Em letal força de exército, marinha aeronáutica, drones, satélite interestelar, raio laser, estamos para fazer vocês sumirem do mapa. Entenderam? Batalhões, tropas, comandos de narcotraficantes, vocês todos que querem se apoderar de terrenos, que vocês disseram, este é meu comando, aquele é teu comando, aquele é teu comando, vocês podem se unir ou vocês podem desistir, que é o melhor, se aposentar, largar as armas e fugir, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Nada para vocês restou, porque vocês são filhos da puta, entendeu? Já cautelamos todos os bancos, todo o sistema financeiro Galileu, que opera a Europa, que opera a Rússia, o sistema também SWIFT, que opera todo o continente do planeta. Tudo acautelado, tudo visto, todas as unidades de contabilidade financeira. Nós estamos monitorando todos vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor interventor, Oscar Aníbal Tiapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Quando tem algum problema bem grande, insolúvel, chama o árbitro internacional que ele resolve. É o único que resolve, desde que o mundo é mundo. Porque esses togados, esse filho de uma puta, Alexandre de Moraes, que ele vai sair hoje morto ou algemado e levado para Alcatraz. O Dino também, todo mundo do Supremo. Não vai ficar ninguém. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos sediados no Brasil. E todos vocês sabem onde é que é. Então cuidado, cuidado, porque estamos com todas as tropas e estamos já determinando o abate. É força letal total. Vocês têm menos de 24 horas para me entregar esse farsante, essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. Entendeu? E me entrega o Alcolumbre, o Hugo Mota, me entrega todos os senadores do narcotráfico, Tarso Gereissati, me entrega esse filho da puta, me entrega todos eles, porque todos eles vão pro saco ou vão presos. Todos, já confiscamos todos os bens.
Estamos procedendo. Hoje é sexta-feira. O pessoal gosta de trabalhar sábado e domingo. Então, por favor, viralize isto o máximo possível. Não é partido político, não é ideologia. É narcoterrorista. É pior que barata, é pior do que o pior dos seres humanos, que não são seres humanos. São monstros. Monstros são terroristas. Eles dinamitam shopping, eles dinamitam escolas, eles procedem a criar cataclisma. O que eles pretendem? 2.300.000 favelas, implodi-las, jogar bomba na pau, jogar as maletas nucleares, pequenas maletas de resíduos nucleares. E eles todos têm isso e estão querendo jogar dos aviões. E já pegamos vários aviões com bombas. Também pegamos vários, vamos dizer assim, procedimentos nos guichês de aeroportos. Colocaram fogo, tentaram invadir a pista. Alguns querendo se invadir, entrar nos banheiros dos aviões. Já pegamos um monte de porra. E vamos que vamos. Então, por favor, vocês tomem cuidado, não deem bobeira na rua, cuidado com os coletivos. Coletivos são 2 sujeitos numa moto, um armado e outro provocando a abordagem. Não é só para roubar, é para matar. Eles têm ordem para matar. Eles não vão atrás do seu celular, eles vão para lhe matar. Entenderam? Estou sendo claro? Então, fique bem precavido e reacione, porque a sua vida, nada disso é de que eu vou ficar quieto e o cara vai me poupar, porra nenhuma, a ordem é lhe matar. Então tome cuidado, reaja, porque senão você não vai ter outra chance. Tá ouvindo? Estamos em guerra, guerra mundial nuclear, eles ou nós, vocês é que sabem, não seja otário, entendeu? Se você ama a sua religião, se você ama a quem você lhe serve, e quem você serve, você deve proteger a sua família, a sua comunidade. Estamos em guerra. Sabe o que é guerra? Guerra não é piada, guerra é o inimigo que ele vai invadir, que ele se mostra afável, amiguinho, mas vai lhe matar. Você dá as costas para ele, ele te mata. Entendeu, seu filho da puta? Otário! Preste atenção e vincule isto o máximo possível. Não confie em ninguém. Em ninguém, nem na sua própria família. Cuidado. Vamos proceder. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta sexta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Vão contando pra gente de onde estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber. Deem um like também, que isso é bem importante, assim o programa chega a ainda mais gente. Olhem só, já já vai chegar aqui Frederico Juncker, está resolvendo um problema de bastidor aqui, já já ele vai sentar à mesa também, trazer as opiniões dele. E agora a gente vai receber aqui no nosso programa o deputado Maurício Marcon. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana, boa tarde a quem nos acompanha. Sempre uma alegria participar agora direto da cadeira de amamentação da minha esposa, já que minha nenê está quase chegando. Ó. Então agora estou aqui, já ganhei uma poltrona até que a nenê chegue. Boa, e essas são confortáveis, hein? Já usei bastante, faz bastante tempo, mas já usei muito também, por uns 3 anos seguidos usei, viu? Olha só. Maravilhosa. Tem que ser, né? As mamães merecem. Olha só, bom, tem vários assuntos que eu gostaria de conversar aqui com o senhor, mas temos que começar com aquele que, enfim, né, gostaria de ouvir sua opinião sobre os últimos indiciamentos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, a inclusão de Silas Malafaia também no inquérito aí, né, da suposta obstrução de justiça. Inclusive, parece que esse assunto tem aumentado ainda mais o racha no Supremo Tribunal Federal. Parece que ministros do Supremo estão aí discordando, inclusive, desse relatório final da Polícia Federal, deputado. Olha, Mariana, todo ditador, todo tirano, quando ele vai cair, ele começa a tomar atitudes impensadas para manter a sua tirania. Isso é normal, a humanidade tem isso na história. Se tu pegar todo o tirano,
quando ele está para cair, vamos usar um dos mais famosos aqui, o bigodinho alemão. Quando ele estava para cair, se vocês estudarem a história, vocês vão ver que ele convocou idosos com mais de 70 anos para o fronte e crianças. Tomou atitudes completamente que uma pessoa em sã consciência não tomaria, porque ele estava para cair. A gente tem outras histórias do próprio Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Isso vale também para o Alexandre de Moraes. Então ele hoje se isolou no Supremo Tribunal Federal, talvez tenha a companhia ali como um suporte ainda de Flávio Dino, mas os demais já entenderam que a giripoca já foi pro brejo e a coisa tá muito feia. Tu pode pegar, inclusive, a questão do Zanin. Quando tu fala do Zanin, o Zanin tinha nas mãos dele, por exemplo, a questão de fazer a decisão que o Dino tomou esta semana em relação aos bancos de não respeitarem a Magnífica. O Zanin não tomou essa decisão porque ele sabe das consequências que isso provocaria. Já o Flávio Dino, que é muito próximo ao Alexandre de Moraes, ele tomou a decisão pelo Alexandre de Moraes, até porque o Alexandre de Moraes, sancionado, dizer que os bancos não poderiam tomar a decisão de cancelar seus cartões, suas contas e por aí vai, para ele mesmo ficaria, acho que até para um tirano como ele ficaria demais. Então ele pediu para o Dino tomar essa decisão e o Dino tomou. Isso vale para o presidente Jair Bolsonaro, né? Agora eles querem criar que movimentação com origem de recurso seria lavagem de dinheiro. Quem fala isso não tem a noção do que é lavar dinheiro. Aliás, os petistas entendem bem do que é lavar dinheiro, porque fizeram isso por muito tempo e quem fala isso não sou eu, é a justiça. Lavar dinheiro são recursos de origem ilícita. Bolsonaro teve os seus recursos vindo através de PIX e de resgates de fundos que ele tinha. Ou seja, o resgate de fundo é comprovado e PIX é rastreado. Então ele não tinha aí um posto para lavar dinheiro, né? Um estacionamento, não tinha nada disso, não tinha recurso ilícito. É tudo recurso que ele era dele, ele recebeu e estava ali, na sua grande maioria desses recursos foram doações espontâneas de milhares de brasileiros que fizeram a ele. Então, qual que é o grande objetivo de tudo isso? É, mais uma vez, diminuir a imagem do presidente Jair Bolsonaro, como fizeram quando ele importunou baleia, questão das joias que depois foi arquivado, questão de adulterar o Zé Gotinha, né, do cartão de vacina, e tantas e tantas e tantas outras coisas. Poucos homens, viu, Mariana? Poucos homens no Brasil que fossem tão investigados quanto Jair Bolsonaro conseguiriam manter a ficha limpa como ele mantém. Ótimo, olha só, até daqui a pouquinho vai entrar aqui mais tarde, né, na verdade, o doutor Jeffrey Chikini, que denunciou que o ministro André Mendonça estaria sendo investigado também pela Polícia Federal. Se isso se confirmar, né, ele vai trazer daqui a pouco os detalhes aqui no programa, isso seria uma grande escalada, né, dessa saga persecutória aqui no Brasil, né, deputado? Seria uma escalada, mas não seria surpresa nenhuma, né, é visto que o André Mendonça ali, junto com o Cássio Nunes, é quem traz um pouco de justiça mesmo, de constituição nas suas decisões, o que obviamente incomoda os tiranos. E aí, obviamente, o que eles devem estar fazendo? Se confirmar essa informação, qual que é o grande objetivo? É descobrir algo que o André tenha para esconder e depois colocar ele no rol daqueles que são colocados uma coleira nos seus pescoços. A gente tem um grande na nação hoje que se chama Hugo Mota. Hugo Mota, que tem aí denúncia de envio de emenda fantasma, né? Emenda que vinha da orçamento secreto para o município do pai dele. Depois ele teve funcionária fantasma, muito bonita, aliás, né? Que servia, sabe-se lá para quê? Porque ela não trabalhava no gabinete. Todos os parentes dessa funcionária fantasma. Depois se descobriu também que tinha aí um caseiro de um sítio dele que também era funcionário fantasma. Sabe mais o que esse homem tem a esconder. Então ele não tem nem telhado de vidro, ele tem telhado de cristal. E isso, certamente, eles fazem contra todos, para que assim eles possam ter o controle sobre essa pessoa. Então, se confirmar que o André Mendonça estava sendo investigado pela divisão da Gestapo do Alexandre de Moraes, não tenho a menor dúvida que era por esse motivo e não, sinceramente, o regime de exceção que a gente vive não surpreenderia. É verdade, aproveitando, dando boa tarde aqui pro Frederico Juncker, que inclusive estava resolvendo o problema para mim ali no bastidor, né? Aqui a gente se ajuda, é um time. Boa tarde, Frederico, já pode fazer a pergunta também para o deputado. Boa tarde, Mari, boa tarde, deputado. Deputado, tivemos essa semana uma pequena vitória da oposição com a eleição do presidente da CPMI do roubo do dinheiro dos aposentados. Qual a expectativa do senhor para os trabalhos dessa CPMI? E, considerando essa vitória da oposição, qual a expectativa também
a questão do fim do foro privilegiado, se já há um prazo ou uma data definida para votação aí do fim do foro privilegiado. Bom, boa tarde, Frederico. Uma alegria falar contigo novamente. Se tu me permite uma correção, não foi uma pequena vitória, foi uma vitória estrondorosa. Foi uma vitória magnífica, foi uma vitória fantástica. Por que eu digo isso? E posso afirmar com tranquilidade, Frederico, foi a maior vitória da oposição durante os 2 anos e meio do governo Lula. Por quê? O governo tem muito a esconder. E as caras dos líderes pós-derrota lá deixavam muito claro o desespero que eles ficaram. E aqui tem um grande detalhe que não está no presidente da comissão, que nós elegemos através de uma manobra que vocês da imprensa não descobriram. Ninguém descobriu. Então vocês vejam que foi realmente um trabalho profissional que a gente fez. Mas o segredo está no relator. O relator, Alfredo Gaspar, é ex-procurador do Ministério Público. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu amigo Gaspar sabe farejar bandido, sabe os rastros que essa turma deixa. E no caso do INSS, pelo que a gente viu até agora, os rastros são muito grandes, até porque um desvio dessa magnitude é difícil de tu esconder. Então, ao contrário da CPMI do 8 de janeiro, onde nós tínhamos Elisiane Gama, que, com todo respeito, né, não tem esse know-how que o Alfredo Gaspar tem, o Gaspar, ele sabe investigar. E ele vai investigar a fundo. Então, o que vai acontecer? Muito em breve, o Brasil saberá que muitos envolvidos nestes desvios, que ainda não apareceram, têm ligação umbilical com este governo. Por isso, o desespero da turma petista. Eles jamais esperavam que nós planejávamos um golpe desta magnitude. Se tu me permite fazer uma virada, as pessoas elas têm muita necessidade de saber quando nós vamos começar, né? Quando a oposição vai começar a respirar, quando nós... Lá na Segunda Guerra Mundial, teve um evento chamado Dunkerque, que era uma praia na Normandia, onde 300 mil soldados ingleses estavam prontos para serem mortos. O Churchill mandou barcos civis e tirou 99% desses soldados dessa praia, o que foi fundamental na virada da guerra. Ali, naquele ponto, foi a primeira vitória inglesa na Segunda Guerra Mundial, que depois culminou com a vitória dos aliados. Por que eu estou contando essa história? Porque nós estávamos há 2 anos e meio apanhando dioturnamente, com pouquíssimas micro vitórias, e as vitórias que nós tínhamos ainda, elas eram caladas no Supremo Tribunal Federal, como foi o caso, por exemplo, do caso do Ramagem ou propriamente do IOF. Agora não. Agora o Supremo não teve o que fazer. Nós temos no comando lá da relatoria o melhor deputado que poderia estar neste lugar, que é uma pessoa experiente e que vai mudar o destino deste país. Escrevam o que eu estou dizendo. Vai aparecer muita sujeira ligada a este governo. Então foi sim uma vitória gigantesca de um instrumento poderosíssimo que nós temos em nossas mãos, que é a CPMI. Se segurem, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Ótimo, deputado. A gente até fica feliz de ouvir isso, né? Diante de tantas notícias, todos os dias a gente fica detonado, quase atropelado aqui na sexta-feira, e agora a gente pelo menos tem uma boa notícia. E como o senhor trouxe, né? Então é uma grande vitória. Depois dessa grande vitória, é possível a gente esperar grande vitória também em relação ao PL da anistia, outras pautas tão importantes, até o fim do foro privilegiado? Com certeza, a gente está nessa construção, né? Fizemos aquele movimento presencial ali na mesa da Câmara dos Deputados, que até eu acabei não sendo incluído, infelizmente, no hall dos 14, né? Me senti desprestigiado. Meu público, inclusive, me cobrou porque que eu não estava no hall. Eu digo, olha, acho que eu não tô muito grande ainda para o presidente me perseguir, né? Porque botou a Júlia Zanata, querida, que estava dando de mamar, e não botou eu. Mas tudo bem, faz parte. O que a gente tem a evoluir? A primeira coisa que se tem é a questão das prerrogativas. Até era para ter sido votado essa semana, como a questão. A gente teve que trabalhar muito no que eles queriam colocar o PL da censura, a gente esvaziou o texto, ficou muito bom, protege só as crianças, e foi também uma vitória. Tá? Não foi tão comemorada, mas foi uma grande vitória. O Nicolas capitaneou isso daí, junto com o relator, a gente conseguiu fazer alterações muito produtivas no texto, como, por exemplo, né, questão da autoridade ali que ia ser criada, enfim, é um negócio muito mais ligado ao Congresso agora. Bom, dito isso,
a gente tem a questão da anistia, que é uma coisa que já está caindo de maduro e que só não aconteceu ainda, porque, obviamente, o presidente Hugo Mota tem ordens de quem tem a coleira, que botou a coleira nele, que a gente sabe quem que é, para não pautar. Mas a pressão está grande, a pressão da sociedade está cada vez maior. Vai começar o julgamento do presidente Bolsonaro agora no dia 2. Os Estados Unidos estão sendo fundamentais nisso que está acontecendo, porque eu garanto para vocês que se o Trump não tivesse ganho, talvez até eu já estaria atrás das grades por crime de opinião, que é o que dá cadeia hoje no Brasil. Então a gente tem um aliado muito grande, o que vale também, se me permitem, fazer esse paralelo com a Segunda Guerra Mundial, com Dunkerque, que eu falei para vocês. A guerra também ganhou umas proporções muito maiores de força ao lado dos aliados quando os Estados Unidos entraram na guerra. Então, assim, o Brasil, eu enxergo hoje, trazer agora numa sexta-feira, uma perspectiva de um futuro mais livre e mais próspero pela nossa nação. A gente tem um líder do lado da esquerda que é o único, que já é um senhor com 80 anos, que já não tem mais muito fôlego. A gente vê as próprias pesquisas aí, cerca de 60% da população dizendo que ele não deveria mais concorrer. Então, o Lula saindo do jogo enfraquece muito esse establishment que eles colocaram lá. A gente tem essa força que vem dos Estados Unidos para restabelecer a democracia e a liberdade no nosso país. E a gente tem o povo, que no próximo dia 7 também vai se manifestar. Então, eu espero, Mariana, e acredito que essas vitórias que começaram a acontecer agora de uma forma mais robusta, elas continuem em direção à anistia, ao fim do foro, às prerrogativas parlamentares, que não é bom para o parlamentar, é bom para o país, porque ele fica sem a coleira do Supremo Tribunal Federal. Deputado, o ministro André Mendonça participou de um evento hoje pela manhã e foi, inclusive, muito aplaudido, a destacar que não cabe ao Poder Judiciário assumir um protagonismo na vida política nacional, que os membros do tribunal devem exercer uma autocontenção. Como é que o senhor vê essa decisão do Flávio Dino nessa semana de declarar que os bancos brasileiros não devem seguir as sanções da Lei Magnitsky, o efeito que essa decisão causou no mercado acionário, que é com essa queda do preço, do valor da ação dos grandes bancos brasileiros, e essa decisão mais recente agora do ministro Alexandre de Moraes, que indiciou, a Polícia Federal indiciou tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com divulgação até de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado Martin de Luca, uma série de questionamentos que vêm sendo feitos em relação à confidencialidade que é resguardada pelo Estatuto do OAB em relação à conversa entre o cliente e seu advogado. Como é que o senhor vê esse contexto e essa divisão hoje dentro do Supremo, inclusive com essa fala de hoje pela manhã do ministro André Mendonça? Olha, Fred, uma coisa que é bom falar que sobre os palavrões que muita gente ficou ali abismada, né? Tu é homem e eu sou homem. Eu duvido que tu não xingou um amigo já muitas vezes, né? Ô seu bosta, ô seu filho da puta. É uma coisa natural do mundo masculino, né? Então, para mim, sinceramente, quem conhece o presidente Bolsonaro sabe, e o próprio Eduardo sabe que é uma coisa normal. Não é bonito, mas é normal masculino. Então, sobre os palavrões, muita gente ficou horrorizada. Quem é homem normalmente sabe como é que é. Se pegassem o meu WhatsApp com os meus amigos, eu vou de bombom chamar os amigos e vou de outras coisas. Então, isso não é algo muito relevante. Sobre a questão do Flávio Dino, eu acho que ele saiu enfraquecido disso que ele fez. Por quê? Se tu pegar no primeiro dia que teve o susto, teve sim essa questão dos bancos, mas depois as pessoas viram que os bancos, cancelaram o cartão do Alexandre de Moraes e o que eles vão fazer? Vão parar o sistema bancário? Não vão, eles não têm esse poder. E se fizerem isso, é caixão para todo mundo, porque todo mundo vai para a vala. Então, numa decisão, quando tu tenta mostrar força e tu não tem essa força, tu não tem essa prerrogativa para fazer alguma coisa, tu acaba te enfraquecendo. Isso vale para o próprio Alexandre de Moraes, que também, tem tá cada vez mais claro, mais cristalino, essa perseguição que no fim das contas, lá na frente, o que ele vai conseguir com isso? Ele vai conseguir mais sanções contra ele, contra o Supremo Tribunal Federal e também provavelmente sanções contra o próprio governo a quem ele defende, que é o governo do Lula. Então, o que ele vai trazer de novidade para isso? Vai trazer só mais a ira, do próprio Estados Unidos. E o André Mendonça é o adulto na sala. Ele teve uma frase ali que ele foi muito feliz quando ele disse que a justiça tem que ser admirada, pelo respeito que ela tem, e não por ela impor medo. Eu não sei literalmente, foi quase falou, mas o entendimento é esse.
que o Alexandre de Moraes ele tenta implementar uma democracia forte, como ele diz, né, desde que os adversários dele não participem, através do medo, através da coação, através. E o André Mendonça, que é o adulto na sala, sabe que nós estamos no século XXI e a justiça as pessoas devem respeitá-la através dos bons atos que elas têm, ou seja, sendo justa, coisa que não é hoje. Então, eu acho que os adultos na sala, no fim, vão permanecer e os comunistinha, os tiraninho, mais cedo ou mais tarde vão vazar do Supremo Tribunal Federal, porque a nossa sociedade e o mundo não vão aceitar que o Brasil continue com tiranetes aí, que no meu ponto de vista, sinceramente, Fred, vem perdendo a força, porque se você olhar, a decisão do Flávio Dino foi ignorada pelos bancos. Foi, né, ontem, inclusive, saiu uma matéria da Oeste, se eu não me engano, dizendo que a ideia era que eles baixem a bola. Assim, deu. Todo mundo já entendeu que vocês querem mandar, mas o poder de vocês já deu. Então, assim, daqui para frente, o que a gente tem? A gente tem uma eleição do Senado ano que vem, que a grande pauta vai ser o Supremo Tribunal Federal. E as contas deles mostram que talvez o tempo de vida útil no mandato esteja por um fio, porque a direita vai usar todos esses absurdos que eles estão fazendo para capitalizar através de votos e a gente vai ter sim o controle do Senado e essas pessoas que cometem esses crimes vão responder perante as autoridades competentes. Ótimo. Deputado, Moraes tinha dado 48 horas aí para a manifestação da defesa de Jair Bolsonaro. A gente vê também, a gente tem colegas de outros veículos de comunicação que já estavam preparando o plantão e tudo mais para uma possível prisão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você considera que isso seja possível neste momento, que isso pode acontecer ainda entre hoje e amanhã? Bom, primeira coisa, o Alecrim Dourado Supremo ele tem que se tratar, né? Porque, vamos combinar, esse negócio de dar 24 horas, 48 horas, 36 horas, isso é um fetiche que ele colocou na cabeça dele, que é pouco comum a gente ver de outros ministros, né? A gente vê que é uma coisa muito singular dele. Tu estabelece normalmente um prazo igual para todos e depois tu faz ali. Quando há realmente algo útil para se manifestar no processo, ele quer que se manifeste por ter recebido um documento sem assinatura, sem nada, né? É um negócio meio sem noção. Eu acho que sobre a prisão de Jair Bolsonaro, pelo Alecrim Dourado, ele teria preso, tá? Pelo Alexandre de Moraes, ele teria preso o presidente Bolsonaro e eu acredito que ele foi demovido dessa ideia por colegas que disseram: nós não vamos te apoiar se tu fizer isso. Eu só tem essa explicação, né? Há já uma cela, segundo informações, pronta na Polícia Federal para o presidente Bolsonaro e não há motivos para prendê-lo. Então, essa ânsia de prender Bolsonaro. O Alecrim parece que se ele prender o Bolsonaro, todos os problemas dele vão estar resolvidos. Parece que ele tem esse anseio de botar o Bolsonaro na cadeia a qualquer custo. Mal sabe ele que os problemas dele vão aumentar e muito quando ele colocar o presidente Bolsonaro na cadeia, como vai vir novas sanções, novas camadas de sanções contra ele dos Estados Unidos, não podendo mais andar de avião, não podendo mais ficar em hotel. Vai ser um pária realmente, não só nacional, mas internacional. Então, assim, eu acho, aqui é achismo mesmo, que ele foi demovido da ideia por colegas que não entendem, porque ele poderia aprender, né? Vamos combinar aqui, questão do celular. Ele disse, olha, você não pode usar celular. Mesmo ele não ter sido condenado a nada, ele entendeu que o presidente Bolsonaro não poderia usar celular. Pelas mensagens o presidente usou. E aí é o problema, quando tu sobe demais, né, o teu poder, na hora que tu precisa mostrar o teu poder, tu não tem como mostrar, porque senão tu tá mostrando para todo mundo que realmente tu é um autoritário. Então, a partir do momento que ele proibiu o presidente Bolsonaro de usar celular e condicionou o uso a ir para a prisão, se ele prende agora, ele vai estar ainda mais comprovando que ele é um autoritário, um tiranete. Então vejam vocês que indiretamente ele deu uma recuada. Eu acredito que se ele prender, é uma decisão unilateral dele, como foi a questão de colocar a tornozeleira no presidente Bolsonaro, que repercutiu muito mal na corte. Então ele está cada vez mais isolado. Só que o que se sabe é que normalmente tiranetes não afundam sozinhos, né? Então se ele for perder o apoio dos colegas, provavelmente ele leve outros para o mesmo buraco que ele aparentemente está se colocando. Ótimo, deputado. Agora, nosso querido André Marcília tem também uma pergunta para o senhor. Marcília, boa tarde para você também. Tudo bom, deputado? Boa tarde, prazer
falar contigo. Queria entender como é que está em relação à oposição, né, a pauta da derrubada do foro privilegiado, em que momento que vocês acham que isso está da discussão, qual a expectativa, portanto, dessa e de outras pautas que tirem a espada do STF da cabeça dos deputados, também dos senadores, mas em especial dos deputados. Como é que esses projetos estão na ordem do dia para a oposição? Primeiramente, boa tarde, André. Sempre uma alegria falar contigo aí, te acompanho, te sigo. Pode olhar lá, tem sempre meus likes aí nas tuas falas e me baseio muito nelas. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Sobre as pautas que a gente tinha, bom, há um consenso no centro sobre uma pauta, que é a questão das prerrogativas parlamentares, que basicamente reforça ali as nossas prerrogativas para que o Supremo não nos persiga, como vem fazendo. Isso passa também no fim do foro privilegiado, que está sendo desenhado ali, melhorado o projeto que veio do Senado, que era de 2017, na realidade é uma PEC, e aí tem alguns ajustes para serem feitos. Isso é o que o centro nos passa, isso é o que eu ouço dos colegas, tá? Inclusive no meu partido, que é um partido de centro, houve uma reunião sobre o assunto e todos os parlamentares que ali estavam, que são de centro, na sua maioria, inclusive alguns mais à esquerda, concordam que o fim do foro precisa ser aprovado. Então há um consenso do centro quanto a isso, junto com a direita. Então é uma pauta que a gente já imaginava ter votado, mas eu acredito que vai ser votada assim porque há esse interesse. Quanto à pauta da anistia, há duas vertentes, tá? A vertente que desculpa. A vertente que defende uma anistia ampla para todo mundo, até porque o processo basicamente é o mesmo e está sendo julgado no foro que não é, então motivos não faltam e tu pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Pessoas sem foro privilegiado que estão sendo julgadas no Supremo, aí eles usam o argumento que existe lá o ramagem nesse processo, por isso que o processo tem que estar no Supremo, mas aí esse argumento cai quando a gente usa que foi aprovado. Então, se todo o processo está por causa do ramagem, todo o processo deve ser parado, porque nós aprovamos na Câmara que o ramagem não deveria mais ser investigado e o Supremo até aqui deu de ombros e simplesmente ignorou. E existem um grupo ainda maior de parlamentares que defende uma anistia modulada, que seria ali para alguns, ou 99% que participaram, mas que não englobaria, por exemplo, os supostos financiadores, não englobaria o cidadão que tentou colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília, mais alguns casos. Então, são essas duas vertentes que ainda não se conversam, né? A gente teria votos mais que suficientes para modulada, e eu te confesso que não sei se teria neste momento votos suficientes para anistia ampla, geral e restrita. Então, essa construção tem que ser feita e está sendo feita. Então, André, o que eu vou te dizer? Essas duas pautas, uma crença que eu tenho, a primeira, pelo centro está apoiando e está apoiando de forma majoritária, ela deve andar e não deve demorar muito. A anistia é uma coisa que está sendo construída ainda. Aí tu vai me dizer, pô, Marcão, mas está demorando. Eu digo, pá, está demorando demais, né? A gente, inclusive, queimou capital político votando no André no Hugo Mota, melhor dizendo, para que essas pessoas fossem soltas o quanto antes. Mas tu sabe que política é momento, política às vezes ela muda conforme as nuvens, né? Então a gente segue trabalhando e eu te confesso que algumas vitórias que a gente vem tendo também são, em parte, pelo desembarque que União Brasil Progressistas vão ter do governo agora nos próximos dias, o que vai reforçar e muito o nosso trabalho de oposição, o que vai reforçar e muito a nossa força para pautar a anistia, já que eles, tanto o líder do União quanto o do Progressistas, já declararam apoio a ela. Ótimo, muito obrigada pela sua excelente participação, deputado. A gente te espera sempre aqui no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês aí, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Fique aqui conosco, deixe o seu like, que é bem importante para a gente também. Participe da enquete e dê sua opinião nos comentários, que a gente gosta de conhecer melhor cada um de vocês também. Logo mais receberemos aqui o advogado Dr. Jeffrey Chicchini, falando dessa denúncia que ele fez aí em relação a uma possível investigação da Polícia Federal sobre o ministro André Mendonça. Logo mais ele vai chegar. Agora a gente deixa um recado do anunciante rapidinho para você, já já tem mais.
Olá para você que está ligadinho na Gazeta do Povo, deixa eu conversar com você que está sofrendo com a queda do cabelo, homens e mulheres que estão sofrendo. Pela manhã você acorda e vê o seu travesseiro com muitos cabelos, durante o dia você vai reparando que tem muitos cabelinhos pela casa, vai tomar um banho e os teus cabelos literalmente indo pelo ralo. Calma gente, tem solução, chegou Hairline, um produto 100% natural que vai ajudar você a recuperar a tua autoestima. Por quê? Porque vai fortalecer o seu cabelo através da tecnologia PDRN, com ampolas que vão ajudar a estimular o bulbo capilar, fazendo com que o seu cabelo volte a crescer com força, com brilho e de forma uniforme. Então já anote o nosso telefone que está na tela aqui, ó, 0800 000 4458, não deixa para depois, aproveita agora. Por quê? Porque o produto tem ajudado muitas pessoas. E você que está nos acompanhando, ligue 0800 000 4458, aproveita porque é uma promoção exclusiva de lançamento e em poucos dias eu tenho certeza que você vai sentir a diferença. Por quê? Porque o teu cabelo vai moldurar novamente o seu rosto, vai te devolver a autoestima, vai fazer com que você se sinta muito melhor. Tá aqui na tela para você. Na compra do kit você vai levar o massageador de presente e tudo que a gente pode ofertar para você através da tecnologia da Liu Technology. Então não perde tempo, 0800 000 4458, liga agora com 60% de desconto, frete gratuito, ligação gratuita, não deixa para depois, cuida do seu cabelo com Hair Liu. Boa! E agora, Fred, conta pra gente como você tem analisado aí a relação entre os ministros. Alexandre de Moraes está realmente isolado, principalmente depois desse, relatório final da Polícia Federal? Me parece que sim, Maria. Inclusive, essa participação hoje do ministro André Mendonça num evento em que ele deixa muito claro qual deve ser o papel do Poder Judiciário no Estado democrático de direito, papel previsto na Constituição Federal de 1988, previsto no artigo 102, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e deve se resignar ao seu papel constitucional de julgar os casos respeitando a lei, respeitando o texto constitucional, sem invadir a esfera de atribuição dos demais poderes, sem assumir as funções de órgão policial, tal qual feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa declaração hoje do ministro André Mendonça mostra que há, de fato, um racha hoje dentro do Supremo Tribunal Federal que, para além dos bastidores, e tivemos divulgada aquela conversa, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria conversado com o ministro Gilmar Mendes, segundo as conversas divulgadas ontem no indiciamento do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro, você vê que paulatinamente os ministros têm tomado, inclusive, coragem, que parece que estava faltando para grande parte desses ministros do STF, coragem de se posicionar e enfrentar esses posicionamentos e essas condutas ilegais do ministro Alexandre de Moraes. E, para além dessa declaração, desse discurso hoje do ministro André Mendonça, eu acho que cabe destacar também, Mário, a própria reação do público. O ministro foi aplaudido de pé. Então, você vê que vai se formando no Brasil uma onda de oposição e de contestação às decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes. É óbvio que há um ou outro ministro do Supremo que sai em defesa do ministro Alexandre de Moraes, como é o caso do Flávio Dino. Mas se você estuda a biografia do Flávio Dino, a formação do Flávio Dino, a atuação política do Flávio Dino ao longo do tempo, é óbvio que o Flávio Dino faria o que está fazendo. Ele que, filiado histórico do Partido Comunista do Brasil, foi governador do estado do Maranhão por 2 vezes, deputado federal, dentro da própria, quando ele foi juiz federal concursado, dentro da própria carreira de juiz federal, ele sempre exerceu um papel político. Inclusive, ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais, no exercício do cargo de juiz federal. Então você vê que ele sempre teve essa veia política e natural que ele, na cadeira
natural para ele, né? Segundo a natureza própria dele, mas não para o cargo de ministro do Supremo. Ele tenha saído e dado essa decisão nesta semana em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Mari, a própria atuação do Flávio Dino tem sido muito questionada no próprio estado do Maranhão. Ele estaria interferindo em questões políticas locais, ele que se tornou um adversário do atual governador do estado do Maranhão, inclusive com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, afastando do cargo o procurador-geral do estado do Maranhão. E aqui até fica uma pergunta: será que o ministro Alexandre de Moraes, ao afastar um inimigo político do Flávio Dino do cargo no Maranhão, não estabelecer uma moeda de troca nos bastidores do Supremo Tribunal Federal? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Sexta-feira, um inimigo político do Flávio Dino é afastado do cargo pelo Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, ele dá uma decisão beneficiando o ministro Alexandre de Moraes. Conhecendo essas tratativas de bastidores, será que foi uma moeda de troca entre os dois, essas decisões, uma beneficiando o outro? Então, Mari, me parece que há sim hoje um racha dentro do Supremo, inclusive é um aceno do governo americano para o ministro Luiz Edson Fachin, que a partir do dia 28 de setembro se tornará o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles vão, pelo que se está divulgando nos bastidores, o governo americano está estudando devolver o visto ao ministro Luiz Edson Fachin, justamente para criar uma ponte de diálogo com o futuro presidente do STF e fortalecer dentro do tribunal esse grupo que quer se contrapor a essas ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Se hoje é o André Mendonça que se coloca publicamente, é óbvio, apesar de não mencionar o nome do ministro Alexandre de Moraes, é óbvio que o discurso que ele deu hoje pela manhã tinha como destinatário o ministro Alexandre de Moraes, até porque ele disse que o magistrado deve ser respeitado e não temido. E é isso que nós esperamos de um juiz constitucional, que seja respeitado. E o próprio Marco Aurélio de Mello, Mário, várias vezes falou, numa entrevista em que ele estava com o ex-ministro do STF, Carlos Aris Brito, ele falou: olha, no meu tempo de exercício da judicatura, eu nunca fui contestado nas ruas, nunca fui achincalhado nas ruas, nunca fui xingado nas ruas. Pelo contrário, em todo lugar que eu fui bem recebido. A gente sabe, o próprio Marco Aurélio de Mello tinha decisões absolutamente questionáveis. Quando ele deu uma liminar no habeas corpus para soltar o tal do André do Rep, numa história também altamente suspeita, um ex-assessor dele, advogado, entrou com vários habeas corpus no tribunal até que caiu no gabinete dele. Era uma situação que também demandaria uma investigação. Mas o próprio Marco Aurélio, a despeito de várias decisões questionáveis do ponto de vista jurídico, sempre se manteve dentro do seu limite constitucional. Você poderia divergir do mérito de uma decisão ou outra, mas as decisões não eram essas aberrações jurídicas, tal qual as decisões do ministro Alexandre de Moraes e essa nova decisão do ministro Flávio Dino nessa questão, na tentativa de afastar as sanções da Lei Magnitsky das instituições financeiras brasileiras. Então, me parece que há esse racha está se aprofundando e há tentativas aí, inclusive do governo americano agora, de tentar estabelecer um diálogo com o próximo presidente do STF para aumentar ainda mais essa cisão dentro do tribunal, para que os próprios ministros deem um basta a essas decisões ilegais. Porque, num sentido, a gente tem que concordar com o Alexandre de Moraes. Ele falou: 700 das minhas decisões foram confirmadas pelos demais integrantes do Supremo. E o que a gente busca é justamente com que esses outros ministros parem de confirmar essas decisões e venham a caçar essas decisões absolutamente ilegais. Então, me parece que esse aceno hoje do ministro André Mendonça, esse aceno do governo americano para o ministro Luiz Edson Fachin, mostra que há uma estratégia para isolar o ministro Alexandre de Moraes dentro do tribunal, até porque a própria estratégia do governo americano de primeiro sancionar, nos termos da Lei Magnitsky, apenas o ministro Alexandre de Moraes, era justamente para causar esse efeito de angariar o apoio dos demais ministros do Supremo para que também eles se coloquem aí contrários aos abusos do ministro Alexandre de Moraes.
Ótimo, Fred. Daqui a pouco ouviremos também nossos comentaristas André Marcília, Jorge Serrão. Agora vamos receber aqui no nosso programa o advogado Dr. Jeffrey Chiquini. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Sem Rodeios de hoje. Boa tarde, como que vocês estão? Prazer imenso estar aqui, Fred, Mariana, tudo bem com vocês? Bem. Certo, contigo, tudo bem? 1000%. Sextou, né? Sextou. Tô ansioso para acabar essa sexta-feira, tirar esse terno, mas ainda vai mais um pouco hoje. Pois é, a gente também, uma contagem regressiva, mas a gente gosta de estar aqui também. Conta pra gente, por favor, né, sobre essa denúncia que você está fazendo agora em relação a uma possível investigação do ministro André Mendonça, que inclusive tem tudo a ver com o que o Fred estava falando até agora. Conta pra gente, por favor. Pois é, nós fomos surpreendidos essa semana com um novo relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal instaurou um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro sobre suposta atuação contra a soberania nacional, pelas denúncias legítimas que Eduardo está fazendo no exterior contra direitos humanos por violações do ministro Alexandre de Moraes, e incluiu o Jair Bolsonaro nesse inquérito. Esse inquérito foi conduzido pela Polícia Federal. Chegando ao final, fizeram um relatório final, tá? O relatório final ele termina o inquérito. E esse relatório final tem algumas especialidades ali que não chamaram muito atenção, tá? Esse relatório final coloca ali trechos que não precisariam estar nesse relatório final, como, por exemplo, o nosso mandado de segurança do Felipe Martins, do Núcleo 2. Então, veja, esse inquérito não tem qualquer relação com o Felipe Martins e qualquer relação com aqueles outros processos que estão em andamento, quase chegando ao fim. Mas eles, numa nítida finalidade, primeiro, de atacar a advocacia, também de acuar, de coagir, constranger o André Mendonça, fizeram menção a isso. Eles juntaram nesse relatório final uma mensagem do Eduardo para o Jair, uma mensagem de um filho para o pai, fazendo referência ao mandado de segurança que eu fiz. E aí o Eduardo manda o meu mandado de segurança para o pai, para o Jair, e comenta que é uma grande possibilidade desse processo sair das mãos do Alexandre de Moraes, caiu com o Mendonça, o mandado de segurança que o Chiquini fez. Ele comenta assim, meio por cima, um comentário bem superficial. A Polícia Federal, que adora construir narrativas, deixando bem claro, eu tenho muitos clientes policiais federais, então eu não vou generalizar a Polícia Federal. Eu tenho amigos delegados da Polícia Federal, eu tenho amigos agentes, escrivães, então eu não posso generalizar. Esses policiais envolvidos nessa investigação em específica, que estão ali com uma missão bem clara, criaram uma fumaça, criaram ali uma narrativa muito injusta. Primeiro, eles dizem que esse mandado de segurança feito para o Felipe Martins, veja, um remédio constitucional, mandado de segurança não é um recurso, é um remédio constitucional, legítimo, feito no exercício da defesa, para o Felipe Martins tinha a finalidade de tumultuar o processo. Segundo ponto, disseram que a nossa finalidade com esse mandado de segurança era subverter a ordem do processo com o fim de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes, tá? Nesse ponto pode até ser verdade. É normal que um advogado competente haja com estratégias. E não tem como esconder de ninguém, né? Não é novidade para ninguém, que Alexandre de Moraes é um juiz parcial e não deveria estar à frente desse processo. Então, usar mecanismos jurídicos recursais para tentar tirar esse processo das mãos do Alexandre de Moraes, até anular esse processo, é uma luta diária nossa. Isso não escondo de ninguém, né? Mas isso não é crime, não é proibido. Tanto que não é que quando o Zanin conseguiu, por meio de um habeas corpus, anular o processo do Lula, foi amplamente aplaudido. O Gilmar Mendes até chorou, elogiando o Zanin como um bom advogado. O bom advogado é aquele que age com estratégia. Então eu até agradeço à Polícia Federal pela menção feita a mim, porque deixa claro ali que o trabalho que eu estou exercendo é no exercício legítimo da defesa e com estratégia. Eles apenas confirmaram aquilo que eu me orgulho ser, um advogado combativo. Mas, além de tudo isso, eles colocam ali, e aí aqui está a grande problemática disso.
eles deixam bem claro nesse relatório final que chegaram a investigar o André Mendonça para ver se o André Mendonça não tinha envolvimento nessa trama para tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Vejam isso, tá? Vejam a gravidade disso. Um ministro do STF foi investigado pelo STF. Não, o ministro do STF foi investigado pela Polícia Federal. O que acontece? A Constituição Federal diz que um ministro do STF pode ser investigado por crime comum pelo STF. Agora, cabe saber se a Polícia Federal investigou o André Mendonça por conta ou se algum outro ministro do STF pediu para investigar o André Mendonça. Fato é que é absurdo que o André Mendonça tenha sido investigado. E, além disso, eu enxergo essa menção ao nome do André Mendonça como uma tentativa de coagi-lo. Como uma tentativa de coagir o André Mendonça. Ó, André Mendonça, você está com esse mandado de segurança, porque esse mandado de segurança que nós fizemos é um mandado de segurança que pode pôr fim a toda essa trama golpista. Então o regime está muito desesperado com esse nosso recurso, porque o André Mendonça está com a oportunidade de anular toda essa trama golpista, toda essa farsa e fazer justiça. Então todos estão realmente preocupados com a decisão que o André Mendonça vai tomar. Então eles citam o André Mendonça nesse relatório final para dar um aviso. Ó, André Mendonça, nós vamos acusar que você está contribuindo com a trama golpista. Me pareceu isso, uma forma de coagir o André Mendonça. Então, para mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a denúncia, uma das denúncias mais graves que nós já fizemos nesse processo, depois da denúncia de que incluíram documento falso para prender o Felipe Martins nos Estados Unidos. Essa denúncia aqui é muito grave. Olha que ponto chegamos. Para impedir que o André Mendonça seja um juiz, para impedir que ele age enquanto ministro num mandado de segurança legítimo, criaram essa fumaça nesse relatório final. Isso é gravíssimo. Além de tentarem criminalizar o exercício da advocacia. Dizer que um advogado que usou um instrumento legítimo previsto na Constituição, que é o mandado de segurança para tumultuar o processo e tentar subverter a ordem, isso, além de ser um argumento político, é um argumento autoritário que se vê só em regimes ditatoriais. Jeffrey, tivemos também o caso da divulgação da conversa entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado americano Martin De Luca. Advogado que também está registrado na Ordem do Advogado do Brasil como consultor em direito estrangeiro, tal qual a legislação permite, registrado na Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo. Como é? Inclusive, o número dele de telefone foi divulgado, ele recebeu uma série de ameaças de morte em decorrência da divulgação do número de telefone. Como é que o senhor vê essa questão de você vê um ataque às prerrogativas profissionais e, no caso, a divulgação e a quebra do sigilo de comunicação entre cliente e advogado? Olha só, eu identifico ali, Fred, que essas divulgações que foram feitas constituem crime de abuso de autoridade. Resta saber agora quem divulgou. A lei de abuso de autoridade do artigo de 2019, no artigo 28, tá? Uma lei de 2019, artigo 28 da lei de abuso de autoridade, diz expressamente que você vazar elementos de investigação, expondo a intimidade e a honra do investigado, isso é crime de abuso de autoridade. Eu, para além disso também, eu achei maravilhosa essa exposição, porque deixou claro mais uma vez que eles não têm prova de golpe, né? Então essa divulgação dessas mensagens só expôs que eles não têm prova de golpe. É um processo de 78 terabytes, é esse processo da trama golpista, né? Sem prova nenhuma de golpe, não tem sequer a tal da minuta do golpe. E agora, chegando ao fim do processo, eles divulgam esses áudios, prints, com a nítida finalidade de apenas expor a imagem, a honra, descredibilizar politicamente os investigados. Isso, além de constituir crime de abuso de autoridade, então é mais um crime que estão praticando a tentar acusar injustamente inocentes. Além disso, mostra para o Brasil que eles continuam sem prova da trama golpista. Por que não divulgam prova do golpe? Porque eles não têm. Eles ficam divulgando essas fumacinhas para tentar dividir a direita, tentar enfraquecer politicamente o Bolsonaro. Então eu achei providencial, porque eles praticaram mais um crime
nessa investigação, porque é isso que está acontecendo. O Estado está praticando crime para tentar imputar crimes a inocentes. Então, além deles terem praticado mais um crime, né, o que futuramente um dia serão responsabilizados, eles ainda mostraram mais uma vez ao brasileiro que tudo que eles têm é picuinha, né, e fofoca de choqueio. Verdade, viu, Chiquini? Agora, nosso querido Jorge Serrão tem uma pergunta também pra você, que você não gosta que eu chame de senhor, né? Serrão. Não, é você. Jeffrey Chiquini, não é mole não. Repressão e censura parecem iguais ao alcoolismo, né? Quem começa não consegue parar. É uma coisa muito séria, isso é grave no Brasil, a gente vai ter que botar um freio nisso. Agora, uma questão, queria a sua interpretação sobre a realidade concreta dessas investigações mais recentes contra Bolsonaro, contra o pastor Silas Malafaia e que também envolvem Eduardo Bolsonaro. Na verdade, não estariam aí tentando eleger o Eduardo Bolsonaro como um alvo principal para impedir que ele possa ser candidato a presidente ou candidato ao Senado na próxima eleição? Não seria essa, na verdade, a verdadeira intenção do sistema, já que Bolsonaro já está no outro caso, prestes a ser condenado, e o pastor Silas Malafaia tem uma blindagem impressionante que não vai permitir que ele acabe sendo punido por nada, pelo menos aparentemente. O que você pensa dessa questão? Serrão sempre muito certeiro, né? Eu costumo dizer que o Serrão ele não tem metralhadora, ele é um sniper, né, Serrão? Prazer imenso, meu irmão. Olha só, é nítido que eles querem processar o Eduardo Bolsonaro e o farão. O Eduardo Bolsonaro, eu já disse isso, é possível que ele tenha inclusive um mandado de prisão já sigiloso no Brasil. O Eduardo Bolsonaro será processado criminalmente, né, por atos golpistas do artigo 359. Isso traz sérias consequências, como, por exemplo, expulsar ele do Brasil, para que ele não retorne mais ao Brasil, tendo uma prisão aqui, não retorna mais ao Brasil. E, obviamente, sendo condenado, se torna inelegível, não pode ser candidato mesmo estando no exterior. Porque nada impediria, por exemplo, ele estando elegível, ele poder ser um candidato mesmo estando nos Estados Unidos. Mas eles querem, a toque de caixa, torná-lo inelegível para que ele não possa ser candidato. Então, Eduardo Bolsonaro está nessa mira. É isso que eles querem fazer contra ele. Obviamente, ele se tornou um inimigo do regime. Ele é um inimigo capital do Alexandre de Moraes. O trabalho dele no exterior deu causa a Alexandre de Moraes tomar a Magnitsky e os demais ministros, os outros ministros, perderem os vistos, né? Então isso é uma realidade. Agora, com relação ao Silas Malafaia, Serrão, sabe o que eu identifico ali? Assim que aconteceu, para mim está muito claro o seguinte. Veja historicamente, Serrão, a construção da trama golpista. Historicamente. Eles começam criando o 8 de janeiro por quê? Para frear manifestações. Então eles punem inocentes apenas desproporcionais de forma proposital. Eles punem inocentes apenas superiores a de traficantes de drogas. Por quê? Para que as pessoas coloquem na balança mesmo se vale a pena colocar uma camisa verde e amarela e sair pra rua. Pô, pessoas que fizeram isso tomaram 20 anos de pena, enquanto homicida toma 8, 10. Então essa foi a finalidade da trama golpista, né? Outra finalidade foi também silenciar o Jair Bolsonaro. Eliminar o Jair Bolsonaro para torná-lo inelegível para que ele não seja candidato em 26. Mas o que aconteceu? O Malafaia assumiu um protagonismo que eles não esperavam. E aquele esfriamento das ruas, o Malafaia conseguiu contornar isso e acendeu novamente a chama. O Malafaia é o cara que puxa hoje as manifestações de rua, inclusive colocando o seu próprio dinheiro ao fazer, porque é um cara, um patriota que tem lutado pelo Brasil. Então, o Malafaia virou um problema porque ele está indo contra toda aquela construção do 8 de janeiro de amedrontar o povo. O Malafaia está levando o povo de novo para a rua e está reacendendo a chama do povo se levantar nas ruas. Então eles perseguem o Malafaia para que ele recue. É exatamente isso. O Malafaia ele só é selecionado por uma questão política porque ele se tornou uma liderança. Além de religiosa, uma liderança política. Por isso que ele virou alvo. E todos aqueles que de alguma forma contribuem para a direita, eles vão perseguir. Seja advogado, seja juiz, seja quem for. Eles não vão parar. Veja que até o juiz que soltou lá o preso do 8 de janeiro, lá,
Até o juiz teve que ir na Polícia Federal se explicar. Já tem advogados que foram intimados para ir na Polícia Federal. Eu agora fui citado em relatório final da Polícia Federal. Então, não adianta. Quem enfrentar o regime será perseguido, Serrão. Boa, agora André Marcília tem também uma pergunta para você, Marcília. Tudo bem, Jeffrey? Prazer falar contigo. Olha, eu queria, na verdade, que você contasse para nós e para o público, você está falando da questão da investigação do Mendonça, mas, assim, didaticamente, como e de que maneira que você concluiu isso? Onde que isso está no relatório? No sentido de que tipo de menção que eles fizeram a que você pudesse concluir que o Mendonça estava sendo investigado? Isso foi colocado lá literalmente? Isso enfim, até para o nosso público que nos ouve aqui entender, né, a gravidade da situação, como é que a Polícia Federal expôs essa aberração que você descobriu? Ó, eu vou abrir o relatório aqui, Marcília. Aqui, meu irmão. Aqui, ó. Eles colocam bem assim, ó. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com a defesa de outro réu. Estão falando de mim. Eles dizem aqui o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro atuaram em coordenação comigo, atuaram em conjunto comigo, para tumultuar o processo e tentar tirar a relatoria do Alexandre de Moraes, com o intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento, tá? Aí assim, ó, vale ressaltar, olha aqui, Marcília, agora sim do Mendonça, ó, vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do André Mendonça. Então, ó, por esta investigação, não encontramos nenhum indício de que o André Mendonça estaria envolvido nessa estratégia da defesa do Felipe Martins e dos Bolsonaros. Ou seja, eles investigaram se o André Mendonça tinha algum envolvimento com essa estratégia que eles dizem que nós criamos a tumultuar e subverter. André Mendonça foi investigado, Marcílio. Isso aqui está dito de forma bem clara. Essa investigação foi apurar se o André Mendonça tem participação nessa estratégia de impetrar um mandado de segurança no plantão para cair para eles tirarem a relatoria do Alexandre de Moraes ou até anular o processo. Isso aqui está bem claro, Marcílio. Ótimo, Jeffrey, olha só, quero aproveitar uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando. Aliás, tem bastante gente elogiando, a Júlia Guedes dizendo que é assinante da Gazeta do Povo e recomenda muito, sigam os passos da Júlia, tem várias formas de você assinar a Gazeta do Povo, as descrições estão aqui embaixo, daqui a pouco eu trago o link, tudo certinho para vocês. E a Elizabeth Soares disse, acho que André Mendonça vai enfrentar o ditador, seria o mínimo, não? Bom, a gente tem falado sobre isso, o Jeffrey também já falou um pouco sobre isso, mas como que você tem visto essas relações dentro do Supremo Tribunal Federal? Agora, o André Mendonça se posicionando ainda mais, pode ter a ver também com a questão, né, dessa perseguição política que chega também a Silas Malafaia. Como que você tem visto essas relações aí no Supremo Tribunal Federal também, Jeffrey? Veja, tá realmente muito perigoso esse terreno, né? Me parece uma encomenda de recado ao André Mendonça. Para mim ficou muito claro isso. E o racha, ele existe. Veja que esses dias você teve ali o Barroso batendo o computador, levantando o dedo, porque eita. Então, é tudo isso que está acontecendo. Tanto que o André Mendonça provavelmente está sofrendo pressão, que esse mandado de segurança que eu fiz, eu faço um pedido liminar. O pedido liminar demora 2 dias a ser analisado. Eu fiz esse mandado de segurança há mais de um mês, até agora. E eu não estou aqui criticando o André Mendonça, eu só estou deixando claro para vocês que algo está acontecendo, e eu tenho certeza que ele está sendo pressionado, que ele está sendo coagido. A gente sabe como deve estar funcionando esse processo lá dentro. Até agora ninguém conseguiu frear o Alexandre de Moraes. Imaginem a força
Bom, gente, parece que um problema na internet, agora voltamos. Parece que Jeffrey Chiquini ainda está na linha. Tá por aí, Jeffrey Chiquini? Ainda não. Então vamos trazer novamente aqui para a mesa. O Fred estava fazendo, inclusive, uma excelente análise quando tudo caiu aqui. Então vamos tentar novamente, né, voltar e pegar o fio da meada. Fred. Pois é, Mari, a serem confirmadas essas denúncias feitas pelo advogado Jeffrey Chiquini, é necessário que seja aprofundada, porque se um ministro do Supremo, colega do ministro Alexandre de Moraes, foi, de qualquer forma, objeto de uma investigação por integrantes da Polícia Federal, é óbvio que isso é uma informação, um fato extremamente grave. Eu me recordo aqui, Mari, que no governo Lula II, o então, né, atual, até hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, trouxe a público a informação de que ele teria sido objeto de um grampo ilegal por parte de integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que numa operação de arapongagem teria captado conversas de maneira ilícita do ministro Gilmar Mendes, o que acabou levando, naquele momento, à instauração de a CPI, a famosa CPI do grampo, para apurar o envolvimento de agentes da ABIN na eventual escuta telefônica ilegal de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Se foi o caso de o ministro André Mendonça ter sido objeto de medidas de investigação por parte desses integrantes da Polícia Federal que respondem diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, isso só é mais um degrau na escalada autoritária do nosso país. Nós temos visto jornalistas atingidos pelas medidas arbitrárias, ilegais, inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, políticos, veículos de comunicação, cidadãos comuns, pastores, tal qual foi o caso ontem do pastor Silas Malafaia, advogados, caso do advogado da Trump Media e do Rumble, que entrevistamos muitas vezes aqui no Sem Rodeios, advogado Martin de Luca, que teve conversas travadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, trazidas a público nesse ato de indiciamento, inclusive com o número do seu telefone sendo divulgado e sendo o advogado Martin de Luca alvo aí de uma série de ameaças feitas por mensagens de WhatsApp. Para além disso, os advogados, e agora, a ser confirmada essa informação, sendo o caso de que o próprio, eventualmente, ministro André Mendonça tenha se tornado alvo de uma medida de investigação, são fatos extremamente graves que necessitam ser apurados. Há hoje, inclusive na Câmara dos Deputados, uma CPI que foi apresentado, um pedido de CPI apresentado pelo deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, a CPI do abuso de autoridade, e seria o caso de, eventualmente, até, que já foi protocolado, se emendar esse protocolo para que seja inserido esse pedido de investigação em relação a esses fatos trazidos hoje aqui no Sem Rodeios pelo advogado Jeffrey Chiquini. Então são acusações muito graves, Mari, que merecem um aprofundamento, porque em sendo comprovadas todas esses fatos trazidos, obviamente que é mais uma escalada a atingir, inclusive, um integrante do próprio Supremo Tribunal Federal. Ótimo, Fred. Daqui a pouco o Chiquini volta aí conosco. Vamos receber agora, né, para ouvir ainda mais Jorge Serrão. Serrão, a gente precisa que o pessoal nos ajude aí. Caiu pela metade a audiência, claro, por conta dessa queda, a gente ficou alguns minutos fora do ar, muita gente não... Hoje em dia, de internet, ninguém aguenta esperar alguns segundos, que dirá aí tantos minutos, né? Então a gente pede aí pro pessoal deixar o like, comentar, pro algoritmo perceber que tem que mandar para mais gente aí o nosso programa. E claro, o Serrão, que sempre compartilha o link aqui, sempre nos ajuda a trazer público, né, Serrão? Serrão, conta pra gente como você tem analisado, né, essa relação entre os ministros e essa denúncia também que o Chiquini trouxe aqui. Pois é, a gravidade é a denúncia política, é o problema político. O que está afetando a institucionalidade brasileira hoje? O fato de o Supremo Tribunal Federal estar tomando decisões que são claramente políticas. É isso que a gente tem que parar.
O Supremo tinha que fazer, como hoje o ministro André Mendonça deu uma palestra dizendo, tem que fazer a autocontenção. Só que o Supremo não está conseguindo fazer isso com a atual composição. Está muito complicado. As decisões são tomadas na base do interesse. Vamos dar um exemplo agora concreto. Saiu uma decisão do ministro Gilmar Mendes em favor do ex-jogador Robinho. Ok. Todo mundo sabe que o ministro Gilmar Mendes é um torcedor quase que fanático do Santos Futebol Clube. E aí, o caso Robinho, sobre a questão da extradição dele, se ele tem que ficar preso ou não. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vale a sentença italiana por 9-2. Aí o caso está no Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes já decidiu que tem que ficar preso. Luiz Fux também, que é o relator do caso, decidiu que tem que ficar preso. Aí o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e agora ele resolveu que não, Robinho pode ser solto, deve ser solto. O voto é de um magistrado ou é de um santista? Não, me permita aqui fazer esse questionamento. Não é possível. Né? Isso era para estar sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal? Sei lá, eu acho que não. Acho que aí não é uma questão constitucional, é uma decisão que o Superior Tribunal de Justiça já tinha resolvido. Então, a gente fica nesse vai e vem, recurso para lá e para cá, um anula o outro, e no final de tudo, o que fica desmoralizado no fim das contas? É o princípio da justiça. É a autoridade do judiciário que fica prejudicada, desmoralizada. Isso é bom para o país? Isso é péssimo para o país. Isso é uma desgraça para o país. Tá? Eu não consigo comemorar nenhum problema em relação ao Supremo Tribunal Federal, gostando ou não gostando da composição do time do Supremo. A questão não é essa, não é uma questão de gosto pessoal, se a gente gosta ou não daqueles 11 craques que estão ali. Não é uma questão de torcida de time de futebol, é uma questão objetiva para a nação. O Supremo não pode fazer política. Isso está arrebentando com o Brasil há muito tempo. O 8 de janeiro foi o maior equívoco da história do Brasil, aquele caso estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque ali é a maior farsa da história brasileira. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Não houve. Isso é objetivo, verdade objetiva. Mas o sistema de poder acreditou nisso porque ele tinha que arrebentar Bolsonaro e os bolsonaristas. E como frisou ainda há pouco muito bem o Jeffrey Schichini, tem que dar uma penalidade muito grande, primeiro, para o Zé Povinho entender que vocês vão apodrecer na cadeia e nunca mais vão protestar por mais nada. E esse efeito chegou até no começo a ter essa realidade. Tá? Muita gente, logo depois das primeiras sentenças, ficou com medo concreto de ir às ruas e desistiu de ir às ruas. Só que logo depois as pessoas vão descobrindo que contra a tirania só tem uma solução, você lutar para derrubá-la. Não tem outro caminho. Então as pessoas, não foi aí nem uma questão de coragem, uma questão de pragmatismo, de sobrevivência. Se você não combater a tirania acaba com você. É isso que estamos vendo. Mas a intimidação ocorreu e ainda ocorre. Tem muita gente ainda com medo concreto. E o medo se justifica. Condenações pesadíssimas para gente que não cometeu o crime do qual é acusada. E não tem defesa. E vem mais bomba aí, tá? Podem esperar. Vem uma condenação pesada ao Bolsonaro e já fiz a profecia do caos. Vão condenar pesadamente os generais Braga Neto e Mário Fernandes, não dando a eles nem possibilidade de uma posterior anistia depois, para que eles sirvam de exemplo. Ó, militares, vocês nunca mais vão poder fazer nada. E também não protestar contra nada, e nem se meter na política, e nem fazer parte de governo no Poder Executivo. É isso, o recado que está sendo dado é esse. Só que olha o desdobramento disso. Hoje, os militares no Brasil são uma profissão desmoralizada. O que o Exército deixou acontecer no 9 de janeiro, entregando aquelas pessoas de bandeja para o sistema de poder,
aquilo simplesmente acabou com o moral das Forças Armadas. A quantidade hoje de coronel, tenente-coronel e outros postos no Exército que estão saindo, largando o serviço militar é gigantesca. Nunca aconteceu isso. Tem gente que não quer nem mais saber de subir de posto, quer sair fora. Isso aí, parabéns. Esquerda, parabéns. Todo aquele plano do Foro de São Paulo foi muito bem sucedido. As Forças Armadas brasileiras foram detonadas ideologicamente e, dessa vez, por decisão equivocada delas próprias, dentro delas próprias. Os melancias deram um espetáculo dantesco para a cidadania brasileira, porque faltou ali a força, a masculinidade de um exército para dizer, olha, não vai punir ninguém, essas pessoas que estão saindo daqui, vão para casa, vamos zerar as operações. Presidente Lula ganhou a eleição e vamos em frente. Acabou, chega. Seria isso, mas não. Fizeram a vingança. A vingança hoje está custando ao Brasil, aos brasileiros, à nossa economia, ao judiciário, que está se desmoralizando. A população brasileira não tem respeito por essa formação que está aí do Supremo Tribunal Federal. Isso é inacreditável. Falar isso, me dá vergonha de falar isso. E só não enxerga quem não quer. Faça qualquer pesquisa. Se você fizer 1 milhão de enquetes, 1 milhão e um vão dizer que temos problema ali, que a população não acredita. E a população não pode perder a crença na justiça. Não pode perder a crença no judiciário, nos homens que têm a nobre missão de fazer essa função judicante. A polícia não pode ser entendida como um órgão, um mero aparelho repressivo do Estado contra a população. A polícia tem que reprimir o fora da lei, o bandido, não o cidadão comum honesto. Ninguém pode ser reprimido por sua posição política. Então, a gente tornou a política uma atividade criminosa no Brasil. A opinião se tornou algo criminalizado. E é isso que estamos vendo. Então, essa operação precisa ser zerada. Já passamos de qualquer limite. A brazuela chinesa já está em plena operação. Não tem essa de, vai virar. Não, não vai virar não, já é. A tirania já ocorre. A tirania, o Barão de Montesquieu definiu muito bem. É a parceria entre o executivo e o judiciário, ou vice-versa, para promoverem a opressão. Isso já temos no Brasil. E aí, aqui, ainda temos um componente adicional, que é o elemento externo, o regime chinês com interesse nessa tirania. Então, vamos romper com essa esculhambação. Isso está fazendo mal ao país, mal às pessoas, está punindo gente, está acabando com o senso de justiça. Temos a obrigação de romper com essa tirania. Quem tem coragem, segue em frente. Quem não tem, vai ser engolido por ela. Ótimo, Serrão. Agora para André Marcília. A gente colocou aqui uma enquete, inclusive, que é ouvir a opinião das pessoas que estão nos acompanhando. Participem, é bem importante para a gente. A gente estava com mais de 10 mil simultâneos, aí esse problema na internet complicaram aqui a gente. Então deixem um like, comentem, compartilhem esse link também com seus amigos, seus familiares, para a gente recuperar aí depois dessa queda. Marcília, a pergunta aqui na enquete é a seguinte: se as pessoas acreditam que depois desses áudios vazados e tudo mais, de fato, o ex-presidente Bolsonaro pode ser preso antes mesmo do julgamento. A gente já sabe que ele já está numa prisão domiciliar, mas se isso serviu, de certa forma, para acelerar o processo. Como a gente estava conversando com o deputado antes, alguns veículos de comunicação, a gente conhece, alguns colegas já ouve falar, as pessoas já estão se preparando para, de repente, anunciar alguma coisa entre hoje e amanhã. O que você acredita que deve acontecer daqui para frente, nesses próximos dias? Olha, Mari, eu acredito que não vai haver uma prisão de encarcerá-lo, né? Não porque não haja... Bom, claro, não há razões jurídicas. Do ponto de vista prático, né, é possível, porque o relatório da Polícia Federal entende que houve descumprimento de cautelar, o ministro Moraes entende que houve descumprimento de cautelar, senão não teria intimado a defesa para explicar o descumprimento, né? Mas, do ponto de vista político, bom, e assim, claro, isso é a visão do Moraes e da Polícia Federal. Do ponto de vista jurídico das pessoas que
minimamente não são completamente loucas, né? Não faz sentido, porque não tem como você descumprir algo que não é ilícito, né? Bom, eu descumpri aqui uma cautelar, mas qual a cautelar? Aí eu respirei. Bom, então não tem como não descumprir essa cautelar, sabe? A gente está nesse território. O território aqui, portanto, não é o de houve um descumprimento deliberado para que algo criminoso fosse. Não, a gente está aqui em imputações de cautelares que a pessoa aconselhou a outra, a pessoa conversou com a mulher, o outro mandou um vídeo. Então, assim, bom, não tem como você ficar, a não ser que você não viva, né? Então, o cara respirou, o cara andou, o cara conversou, não tem como você respeitar cautelares que são praticamente, que te asfixiam a liberdade total. Mas, enfim, dentro desse cenário, o que resta a gente é uma avaliação política, já que juridicamente a gente está no território da invenção por parte da Polícia Federal. Do ponto de vista político, a gente pode fazer a seguinte avaliação. A minha avaliação é de que o ministro Moraes, até agora, não prendeu o Bolsonaro atrás das grades por receio do caos social que isso pode causar, né? E, inclusive, causou já um caos social a prisão domiciliar. Ele tomou bronca, né, dos seus colegas. Vamos nos lembrar que quando ele deferiu a prisão domiciliar, houve um monte de gente que saiu aí dizendo, um monte de gente, enfim, o STF saiu na imprensa que ministros teriam ficado irritados com ele. A gente sabe quais são os ministros que ficaram irritados, e esses ministros começam com Gilmar e terminam com Mendes. E o Gilmar Mendes é uma pessoa importante hoje uma aliança importante hoje para o Moraes, e eu acredito que ele não queira romper essa aliança. E por que o Gilmar Mendes é o único que tem uma visão ali mais política mesmo? Ele sabe que uma prisão do Bolsonaro põe o país abaixo. Eu creio que eles não querem dar esse passo, pelo menos não agora. Se o Bolsonaro ficar quieto, que é isso que eles querem de verdade, qual é a vantagem de colocá-lo atrás das grades? Vai criar uma comoção social em favor ao Bolsonaro, sendo que em casa, fora das grades, né, preso sem grades, ele seguirá quieto. Então, nesse lugar em que nós estamos, não acredito que politicamente seja favorável uma prisão do Bolsonaro. O Moraes, ele daria prisão até dele mesmo, capaz dele próprio se prender tão fora da casinha que ele está. Mas eu acho que ali o Gilmar, ele vai dar uma segurada e vai impedir que essa prisão ocorra. Se você descumpre a cautelar, tem que ir para a prisão. E isso já aconteceu da última vez. Lembra-se que da última vez que houve essa prisão domiciliar, já houve um descumprimento da cautelar, na visão do Moraes, e não o prendeu atrás de uma das grades. Agora eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, e muito provavelmente a consequência desse relatório da Polícia Federal será, a meu ver, ainda mais achatarem outras restrições, levarem outras restrições, outras cautelares virão, mas não acho que o prenderão atrás das grades. Ótimo, Marcília, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora, Serrão, você fala muito aqui sobre a importância de acabar com o foro privilegiado. Na semana que vem pode ser votado esse projeto. Qual a importância e a urgência, principalmente nesse cenário em que a gente vê que essa questão do foro privilegiado é o que mantém, de certa forma, né, algumas ameaças aí nos bastidores. Com certeza. Se os caras já se borram de medo por qualquer coisa, imagina tendo a possibilidade de sempre ter a espada do Supremo Tribunal Federal sobre a sua cabeça. O fim do foro privilegiado é uma urgência, urgentíssima do Brasil. Só quem pode ter foro privilegiado são três elementos, três entes institucionais. Presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ponto. O resto é o resto. O resto vai ser avaliado por tribunais. É isso. Justiça comum. Isso facilitaria o Brasil. Esse caso do 8 de janeiro, se tivesse sido sabiamente julgado pela Justiça Federal, o desfecho era completamente outro. Se você tivesse eventualmente equívocos, decisões erradas, injustiças, você teria todo um tempo para corrigir isso.
quando você coloca o Supremo como o máximo para julgar o caso, a quem você recorre depois? A Deus? Não, não tem saída nesse caso. Então, você mata a situação. Então, o foro privilegiado é fundamental acabar para os deputados e senadores perderem o temor que é concreto. Eles têm medo do Supremo Tribunal Federal e aí não fazem nada contra o Supremo Tribunal Federal, nem quando é atribuição deles, no caso o Senado, ser o contraponto, o contrapeso da questão do Supremo. O avaliador do papel do Supremo, se está agindo dentro da institucionalidade ou não. No caso, nós flagrantemente observamos que não está. O Supremo toma decisões políticas o tempo todo. E essa é a desgraça, essa é a origem principal, fundamental da nossa tragédia institucional, a mais grave crise institucional da história brasileira. Nunca vimos isso, eu repito. Nenhuma das nossas ditaduras, nem no Floriano, nem no Getúlio Vargas, nem no regime 64, não vimos nada parecido com isso. E essa bagunça, o Congresso tem responsabilidade por ela, porque a gente fez uma reforma muito ruim do Judiciário em 2004, e aí você depois não conseguiu consertar isso. E o Congresso, junto com a reforma mal feita, ele também aprovou aberrações jurídicas, como foi essa lei do Estado Democrático de Direito, e também não, ele se eximiu completamente do seu papel de contenção, de solucionador da crise institucional, do reequilíbrio entre os poderes. É um papel político, é missão do poder eleito fazer isso, e não do poder não eleito. Aí hoje nós temos a impressão que o poder não eleito é o que nos governa. E essa impressão ela é falsa, porque, na verdade, quem nos governa é uma parceria entre um poder eleito, um poder não eleito e um outro que não é nenhuma coisa nem outra, que é um poder externo, que manda no Brasil de fora para dentro, que é o caso do regime chinês. Então, esse trio parada dura está arrebentando com o país, é a tirania tupiniquim. Então, isso tem que ser rompido. Não tem outra saída. Nós precisamos restabelecer a possibilidade democrática no Brasil. Hoje é democracia reborn o que temos por aqui. É brincadeirinha. Não tem democracia nenhuma. Temos, sim, uma tirania. Não é nem ditadura, não, né? O que temos hoje não é ditadura, não. Não é ditadura. Não chame esse regime atual de ditadura, que não é. Ditadura tem que ter um ditador reconhecido como tal. O nosso regime não é esse. Nosso regime é uma tirania, é uma parceria conveniente do sistema de poder do executivo com o judiciário para fazer o que quer, combinando-se aí a omissão do Congresso e a parceria do regime chinês, que tem todo o interesse em manter as rédeas por aqui para a gente ser a colônia deles, né? Só que no meio dessa história entrou um tal de Lourão Donald Trump no meio. E aí vem um tumulto danado. Vai sobrar Sansão e Magnitsky para todo lado. Então vamos ver como é que fica isso aí. E vamos aguardar o começo de setembro, porque depois de agosto, mês do desgosto, o Brasil vai ver a tragédia política dessa vez vai acontecer em setembro, com o julgamento do 8 de janeiro do núcleo principal, em que figura o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.